Rosimeire, tudo bom, Rosimeire? Meu lábio inferior está inchado, eu tenho aftas na boca, gastrite crônica, úlcera e alergia. O que fazer? Rosimeire, a gente tem que entender por que está inchado o seu lábio, né? É interessante isso, que tipo de angedema você está apresentando. O inchaço do lábio é um angedema, né? Então a gente tem que entender, é muito difícil a gente dizer o que você fazer, porque eu não sei a frequência quando começou, eu não estou vendo esse lábio, eu não sei quais são os medicamentos que você está tomando, tá? Mas eu vou fazer um resumo aqui para você, o que me vier na mente, até para você entender, né? O angedema, ele pode ser classificado de várias formas, né? Primeiro, o angedema com urticária e o angedema sem urticária. O que é urticária? Urticária são aquelas lesões avermelhadas em alto relevo que a gente tem no corpo. Então, quando a gente tem um angedema com urticária, a gente tem que pensar em algumas possibilidades, né? Dentre elas, o processo alérgico pode levar angedema, inchaço dos lábios com urticária, processos infecciosos, lembrando que a principal causa de infecção, de urticária é infecção, não é alergia. Então tem que entender um próprio também a questão da infecção em geral, né? Então tem que entender essa situação. Então, primeira coisa, angedema com urticária e angedema sem urticária. Com urticária eu já expliquei. Sem urticária, aí é uma coisa que a gente tem que investigar realmente. A gente tem um angedema, aquele angedema que de certa forma pode ser provocado pela questão hormonal, tá? Ou seja, muitas das vezes a mulher está tomando anticoncepcionais ou tem alterações hormonais nos ovários, né? A própria questão da deficiência do fator 12 de coagulação pode levar a angedema, tá? Mas esse angedema é um angedema que não dá alterações naqueles exames específicos que a gente pede. Porque a gente começa a investigação de um angedema sem urticária através de um marcador chamado marcador C4. Aí eu vou falar aqui de uma forma mais técnica, porque muitos profissionais de saúde vão nos ouvir também, e informação nunca é demais, esse espaço aqui é um espaço que a gente pode falar à vontade. Então a gente sempre pede o marcador C4. Se o C4 estiver baixo, aí a gente vai pensar em pedir, por exemplo, o chamado inibidor de C1 esterase, o quantitativo, para ver a quantidade, para ver se o paciente está desenvolvendo o chamado angioedema hereditário, por diminuição quantitativa desse marcador do sistema complemento, chamado inibidor de C1 esterase, ou qualitativo, tá bom? Onde o paciente pode ter o chamado angioedema hereditário, também pela função desse inibidor de C1 esterase, tá bom? Então vamos supor, você pede C4 vem baixo, aí você mede lá o inibidor de C1 esterase quantitativo, ele vem normal, aí você passa para o qualitativo, aí ele vem normal também. Tudo bem, aí a gente vai pensar em outras possibilidades, né? Então, se ele vier alterado, se ele vier baixo, inibidor de C1 esterase quantitativo baixo, inibidor de C1 esterase qualitativo baixo, né, a gente vai pedir um outro marcador, chamado marcador de complemento, chamado C1Q. E esse C1Q, se ele também estiver baixo, a gente vai pensar no chamado angioedema adquirido. Aí a gente vem aonde que seria uma forma mais prática para você aprender. O angioedema adquirido, diferentemente do angioedema hereditário, ele faz um consumo de todos os elementos do nosso sangue ligados ao sistema complemento. E ele está relacionado a doenças reumáticas, ele está relacionado a doenças linfoproliferativas, né? Tudo aquilo, reumatismo, doenças de alta agressão, tudo aquilo que possa vir a levar um consumo exacerbado do sistema complemento, entendeu? Então eu estou falando aqui as doenças, certamente você não vai entender muito bem essa fisiopatologia, mas as doenças você entende. Então é isso aí. Então, resumindo, um angioedema com urticária pode ser um processo infeccioso, uma alergia. Um angioedema sem urticária ele pode ser um angioedema provocado por hormônios, né? Hormônios estrogênicos, aonde você pode ter uma produção anômala do hormônio estrogênico pelos seus ovários. Você pode também estar usando determinados anticoncepcionais, falando da forma prática, né? Para que você entenda. Tem que ver essa questão. Você pode ter também o chamado angioedema hereditário, que você vai ter o angioedema hereditário por diminuição da quantidade do chamado inibidor de C1 esterase ou diminuição da função
do inibidor de esteroase, ou você pode ter o chamado angioedema adquirido, né? Aonde você vai ter, então, o aparecimento de doenças que consumam o sistema complemento, o inibidor de esterase total, né? Consumam também o C4, consumam C1q, ou seja, as doenças reumatológicas, doenças linfoproliferativas do sangue e assim por diante. E também tem o chamado angioedema adquirido, angioedema idiopático, ou seja, sem causa definida, tá bom? E outra coisa também que é importante, que muitas das vezes o paciente tem um angioedema somente, 10% dos casos do paciente que tem angioedema, mas não é nada disso. Ou seja, é um angioedema que vai evoluir a posteriori com urticária. Então é confuso esse negócio mesmo. E você me falou de aftas na boca, gastrite crônica, úlcera e alergia. É algo que tem que ser investigado, né? Será que você não está com um processo infeccioso ao Helicobacter pylori, né? Que é uma bactéria que coloniza a nossa úlcera, e nós sabemos que o Helicobacter pylori está intimamente relacionado com o aparecimento de urticárias, né, e angioedema também, e como 10% das urticárias elas começam somente com angioedema, então tem que investigar, tem que conversar com o seu médico, né? Aftas na boca, essa estomatite que você está tendo, né, essa disbiose que você está tendo, será que você não está com verminose em atividade? Será que você não está com um desbalanço da sua flora intestinal, que precisa ser investigada também? A verminose é outro caso de urticária, que pode cursar também com angioedema, né? A própria doença periodôntica, quando você tem doença periodôntica, também pode estar relacionado com urticária e angioedema. A questão das doenças endodônticas, quando você tem um foco dentário dentro do dente, né, paciente faz canal, paciente que tem algum outro tipo de problema, pode estar relacionado também com urticária e angioedema. Ou seja, é muita coisa. Esse vídeo é um vídeo para você aprender, anotar tudo e levar ao seu médico, porque certamente você arguindo o seu médico vai abrir a mente dele também, tá? Porque o seu médico é aquele que é o responsável por entender o que está acontecendo com você e por fazer esse tipo de moderação, né? Porque aqui é só um bate-papo, aqui é só um compartilhamento de informações. Em nenhum momento eu quero afirmar que você está tendo isso. Eu estou falando em possibilidades, suposições, mas não necessariamente específica para você, tá? O que nós estamos comentando são assuntos diversos, né, de conhecimentos gerais, para melhorar seu conhecimento geral e que você, de certa forma, possa anotar tudo isso e levar no seu médico assistente, que certamente ele é que vai fazer o diagnóstico e ele que vai conseguir separar o joio do trigo, tá bom? Não eu, tá bom? Através de uma live. Um abraço, obrigado, Rosemary, muito obrigado pela sua pergunta.